ouviu falar várias vezes sobre o cérebro da criança com TDAH. Se você nunca me ouviu falar sobre o cérebro da criança com TDAH, se é a primeira vez que você me assiste, que você me vê aqui no YouTube, vai lá nos meus vídeos, tem uma lista de vídeos, muitos vídeos onde eu falo sobre o TDAH, como é que funciona o cérebro de uma criança com TDAH, sobre sintomas, enfim, tem uma porção de vídeos. Mas se você já me conhece, você com certeza já me ouviu falar sobre o cérebro de uma criança com TDAH, como é que funciona. Mas hoje eu vou falar sobre o seu cérebro. Como é que funciona o cérebro dos pais de uma criança com TDAH? E de outras crianças também, porque isso vale para as crianças que não têm TDAH. Vem comigo! Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu ajudo pais a lidarem melhor com os sintomas do TDAH, mesmo sem ter o diagnóstico fechado. Falar sobre cérebro pode ser um assunto que parece complicado, complexo, e na verdade porque o cérebro ele ainda é um órgão muito estudado e a gente tem uma infinidade de coisas e de situações que a gente ainda precisa descobrir. Vamos estudar muito ainda para entender algumas questões do comportamento humano. Eu fiz aqui um cérebro e aí eu já vou me desculpando porque a minha habilidade para desenhar é bem limitada, mas eu tentei dar o meu melhor aqui dentro das possibilidades. Então aqui tem um cérebro. Ou um projeto de cérebro, né? Mas vai dar para entender o que eu quero dizer, vai dar para vocês captarem a mensagem com esse cérebro aqui mesmo. E hoje eu não vou falar de um cérebro de uma criança com TDAH, não vou falar sobre o cérebro de pais que também têm TDAH, porque eu não sei se você sabe, mas 70% das crianças que têm TDAH têm o pai ou a mãe com TDAH também. Mas não é sobre esses pais que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o cérebro de pais de uma forma geral e o que acontece com esses pais e quais as dificuldades que eles encontram para lidar com os comportamentos desafiadores, opositores, com os comportamentos inadequados dos seus filhos. Se você tem uma criança com TDAH aí na sua casa, você sabe melhor do que eu que é muito difícil lidar com a hiperatividade, com a impulsividade. Muitas vezes a criança tem alguns comportamentos agressivos por conta da impulsividade. Uma criança que não pensa para falar, uma criança que não pensa para agir, uma criança que tá se desculpando o tempo todo, porque o tempo todo ela tá errando e aí ela tá sempre tentando reparar o erro. E para os pais isso é bem cansativo, porque os pais precisam repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa e sem sucesso. Eu falo 1 milhão de vezes para escovar os dentes, para tomar banho e eu continuo tendo que falar. Eu peço 1 milhão de vezes para sair do videogame e parece que não resolveu nada. Meu filho fez um escândalo, uma birra, se jogou no chão, depois se arrependeu, pediu desculpas, falou que nunca mais ia fazer isso e passou uma semana, tá fazendo igual. Você sabe que esses são os desafios que pais de crianças com TDAH enfrentam diariamente. E isso, assim, é muito desgastante, é desanimador, porque parece que nada do que você faça, nada do que você fale vai resolver, vai adiantar, vai amenizar a situação. Então, os pais ficam muito, muito desanimados. Então, entender o cérebro de uma criança com TDAH é muito importante para que você desenvolva estratégias e ferramentas para lidar com os sintomas do TDAH. O TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria e é absolutamente possível controlar os sintomas. E quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem a respeito do TDAH, mais ferramentas você desenvolve para lidar com esses sintomas, para lidar com os prejuízos e também para diminuir os prejuízos, né? Então é muito importante ter o conhecimento do cérebro da criança com TDAH. Mas tão importante quanto entender como funciona o cérebro da criança, é importante que você entenda como funciona o seu cérebro. E por que em muitas situações você se comporta de uma forma birrenta? Imagina, Paula, eu? Quem? Quem eu? Eu? Birrenta? Imagina, nunca. Sou uma pessoa adulta. Pois é.
Mas nós adultos também nos comportamos de uma maneira birrenta em muitas situações. A gente não se joga no shopping porque não tem dinheiro para comprar uma roupa, ou porque não tem dinheiro para, sei lá, comer um lanche, ou num restaurante Y, enfim. A gente não se joga, né? Porque a gente tem um pouco de noção de que a gente vai passar vergonha. Mas quantas e quantas vezes nós não fazemos birras com os nossos parceiros, parceiras, com os nossos amigos e também com os nossos filhos? Eu vejo muitas vezes pais se comportando como uma criança. Ah, você não vai fazer isso? Ah, então tá bom, você vai ver só, você vai precisar de mim ainda. Ah, você vai me pedir alguma coisa. Eu falo, meu Deus, o que é a criança aí nessa relação? Só pra eu entender. O adulto não veio, só veio a criança mesmo. Ah, entendi. Eu já presenciei situações assim que dá vontade de rir. Se não fosse trágico, seria absolutamente engraçado. Porque eu penso, né? Penso, reflito e às vezes verbalizo. Mas não é possível que você está se comportando como uma criança de 7 anos. Porque até a criança fazer birra dessa forma, eu até entendo, porque ela ainda não tem o cérebro totalmente desenvolvido. Mas você aí, já marmanjo, 40 anos nas costas? Ah, dá licença. Dá licença, por favor. Não me irrite. Porque, gente, é absolutamente inacreditável. Mas isso acontece. E acontece com muito mais frequência do que eu gostaria, do que você gostaria. E o primeiro passo para mudar tudo isso é primeiro assumir que sim, acontece. Às vezes eu me comporto de uma maneira birrenta. É verdade, Paula. Ai, eu assumo. Eu sei que isso é terrível, horrível. Eu tenho vergonha de dizer, mas... Ai, é verdade, às vezes eu sou birrenta mesmo. E tá tudo bem, porque você é, eu também sou em algumas situações. E o problema não está na birra em si. O problema está quando você não consegue mudar esse padrão de comportamento. Quando você não consegue sair da birra. Daí temos um problema, afinal você é um adulto e é esperado de você que você resolva a situação com um pouquinho mais de racionalidade. Então vamos lá, só para você entender o que eu tô falando. Primeiro ponto é que o nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é um hemisfério mais ligado à imaginação, à fantasia, a expressões faciais. É um cérebro mais criativo, gosta de cores, imagens, não gosta de nada que é racional, ele é mais emocional. Já o cérebro esquerdo é um cérebro mais linguístico, então a fala vem do cérebro esquerdo, a racionalidade, o pensamento lógico vem do cérebro esquerdo. Então é um cérebro que gosta de listas, que gosta de tudo que é linguístico, gosta de tudo organizado, tudo certinho. É um cérebro mais racional. E além dos hemisférios direito e esquerdo, nós temos o andar de cima do nosso cérebro e o andar de baixo, né? Que diz respeito ao cerebelo, tronco encefálico, a região límbica aqui, enfim. Não importa muito os termos técnicos. O que eu preciso que você entenda é que nós temos o andar de cima e o andar de baixo e temos o lado direito e o lado esquerdo, certo? Crianças, principalmente crianças pequenas, têm o cérebro direito muito bem desenvolvido, são crianças mais emocionais, por isso que a criança, quando ela tá triste, ela se rasga, ela chora, ela grita, ela se despedaça, porque a criança, ela é a própria emoção. E quando ela tá com raiva, ela também, ela fica furiosa, e ela vai lá, e ela quer bater, e ela quer quebrar. Você também, quando sente raiva, você também tem vontade de bater, vontade de quebrar, vontade de socar todo mundo. Isso é o seu cérebro direito, mas o seu cérebro esquerdo diz, para de ser louca. Ei, controla a sua emoção. Você não vai sair batendo nas pessoas, minha filha, que você vai presa. O que é isso? Bater no coleguinha lá do trabalho?
A coleguinha que não te deu bom dia, você vai lá e vai puxar o cabelo dela? Você para de ser louca, você se controla. As crianças não têm essa racionalidade. Não tem essa voz interna que diz o que deve ou não deve ser feito. A criança é pura emoção, por isso que ela vai lá e ela puxa o cabelo da coleguinha mesmo, porque ela só é emoção. Com o passar dos anos, essa criança vai desenvolvendo a racionalidade. Nós adultos, e hoje eu estou falando do cérebro adulto, nós já temos essa racionalidade, certo? Então quando você tá muito triste, você não vai se rasgar inteira. E essa é até uma parte ruim, porque nós temos a racionalidade tão desenvolvida que muitas vezes a gente engole o choro. A gente não deixa o emocional vir à tona, porque a gente tem medo. E pode perceber, né? A criança ela não tem medo de passar vergonha. A criança não tá preocupada com a opinião dos outros, não. Se ela tá triste, ela se joga. Se ela quer o brinquedo e você disse que não, ela vai se jogar no meio do shopping. Ela não está preocupada com o que os outros estão pensando. Ela não tem isso dentro dela. Por que ela não tem essa preocupação? Porque ela não tem o cérebro esquerdo totalmente desenvolvido. Só que com o passar dos anos, nós vamos desenvolvendo bastante o nosso cérebro esquerdo. Nós vamos entendendo como é que a sociedade funciona, as pessoas, o julgamento alheio. Vamos desenvolvendo os nossos valores, os nossos princípios. E aí a gente começa a ter um pouco mais de zelo com os nossos comportamentos. Não vamos jogar no chão do shopping, porque eu vou passar vergonha aqui. Ah, imagina, cheguei na festa e o crush tá com outra. Ai, meu Deus, engole o choro. Eu não vou chorar aqui. Não vou demonstrar fraqueza aqui. Eu não vou chorar, não vou chorar. Olha pra cima, respira. Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Ou o chefe deu uma bronca, já vem aquela angústia. A hora que a angústia tá aqui, você engole aquela angústia para não ter que colocar para fora a sua angústia, a sua frustração, a sua raiva. Por quê? Porque você é uma pessoa adulta e que está preocupada com o julgamento dos outros. Você não quer demonstrar fraqueza, você não quer mostrar as suas vulnerabilidades. Você quer se mostrar uma pessoa forte, madura, independente emocionalmente, que dá conta das coisas. E ó, isso é muito bom, ótimo, né? Mas existe o lado emocional. E muitas vezes a gente deixa pra lá. Então, a vida adulta vai nos afastando, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se afastando do nosso lado emocional e a gente vai se obrigando a ter o lado racional muito desenvolvido. Então, a gente engole o choro, a gente engole a raiva, a gente engole a frustração, a decepção, a mágoa, o orgulho. A gente vai engolindo. Só que, né? Nós, seres humanos, não somos baús e isso tende a sair por algum canal. Às vezes, uma doença de pele, o cabelo cai, gastrite, úlcera, problema cardíaco, pressão alta, diabetes, AVC, infarto, câncer. Isso vai sair de algum jeito, né? É por isso que eu bato muito na tecla da saúde mental e da importância de você entender o seu mundo interno, entender quais são as suas dores, quais são as suas frustrações, para que você possa expressar tudo isso de uma maneira saudável, para que você não somatize isso no seu corpo. É o que é esperado de nós. Mas às vezes a gente se afasta tanto do nosso cérebro direito e do nosso lado emocional que a gente nem sabe mais acessar. A gente não sabe. Em contrapartida, às vezes a gente fica... Lembra que eu falei que o nosso cérebro, então, tem o lado direito e o lado esquerdo, e temos também o lado de cima e o lado de baixo. Em contrapartida, muitas vezes, a gente fica preso no lado de baixo do nosso cérebro. E o que isso significa? O nosso cérebro de baixo, eu vou só fazer uma divisão aqui simbólica, tá? Só para entender o que é cima e o que é baixo. O nosso cérebro de baixo é um cérebro mais primitivo, é um cérebro mais instintivo. Alguns cientistas chamam esse cérebro de cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque tem como referência os répteis. Os répteis têm esse cérebro. E o que significa esse cérebro? É um cérebro que ele é responsável pela nossa sobrevivência.
Então, quais são as habilidades desse cérebro? Respirar, fugir, correr, enfrentar. Então, quando vem um perigo, vamos pensar aqui num lagarto. O lagarto, quando ele vê um perigo, ele não vai pensar, será que isso é realmente um perigo? Porque ele não tem a área racional desenvolvida. Ele não tem esse cérebro. Ele tem o cérebro reptiliano, que é um cérebro mais instintivo. Então, se ele pode enfrentar o perigo, ele vai e enfrenta. Se ele não pode, ele foge. Isso é cérebro reptiliano. Se eu jogar a caneta aí e for bem na tela, o que você vai fazer? Você vai piscar. Isso é um reflexo do seu cérebro reptiliano. Ou você vai se defender. Se alguém jogar uma bola em você e você estiver aí distraída, você vai se defender. Isso é o quê? Reflexo do cérebro reptiliano. Então, o cérebro reptiliano, ele é muito importante, porque ele é responsável pelas nossas reações mais instintivas. Não sei se você já viu, né? Vídeos assim de mães salvando filhos de uma forma muito instintiva, assim, sem pensar, não deu tempo de pensar. Ai, a criança tava vendo aqui, a mãe pega aqui pelo colarinho, tava perto da piscina e pegou, ou freou, a mãe já põe a mão aqui para proteger o filho. Isso é o quê? Cérebro reptiliano. Não dá tempo de você pensar, nossa, agora o carro freou, vou colocar a mão para proteger o meu filho. O negócio é muito rápido, não dá tempo. Então, esse cérebro de baixo é um cérebro muito importante para a nossa sobrevivência. Só que o que acontece? Muitas vezes, você tá lá com raiva do seu filho, porque ele, pela enésima vez, não arrumou a cama, não fez a tarefa ou não cumpriu com o combinado, e você começa a sentir no seu braço um quente e começa a subir aqui, ó, na sua garganta e sobe no seu rosto e parece que vem na cabeça e faz tam, tam, tam. Você está com raiva. E a raiva, ela nasce aqui. Você tá com raiva, o seu coração começa a disparar. Muitas pessoas tremem, algumas pessoas ficam vermelhas. Sua respiração fica curta. Tem algumas pessoas, eu, por exemplo, quando eu estou com raiva, eu tenho até uma sensação de cegueira mesmo, sabe? Eu não consigo mais ver as coisas com nitidez. Parece que o meu olho foca naquilo que eu tô com raiva. Então, se eu tô com raiva de uma pessoa, parece que o meu olho foca na pessoa. Se eu tô com raiva de uma situação, parece que o meu olho foca naquela situação. E a raiva, ela nasce do cérebro do primeiro andar. Para você controlar a sua raiva, o que você precisa fazer? Acessar o segundo andar. Porque é no segundo andar que está o pensamento lógico, que está o pensar para agir, o pensar para falar. Está no segundo andar. Porque o segundo andar é um cérebro mais elaborado, mais sofisticado. Não é qualquer cérebro, não, meu filho. É um cérebro muito mais chiquetérrimo. Nós, seres humanos, somos a espécie que mais tem esse cérebro complexo, né? Existem outros animais que têm o cérebro do segundo andar, mas o cérebro do ser humano, ele é incomparável, né? Não existe nenhuma espécie que tenha um cérebro tão elaborado quanto nós, seres humanos. Então, no cérebro do segundo andar, tá toda a sua racionalidade, sua capacidade de pensar, sua capacidade de raciocinar, de manipular as informações, de aprender com o passado para fazer diferente no presente e no futuro. Tudo isso aqui
Tá no cérebro do segundo andar. Porque o cérebro do primeiro andar, ele é instintivo. Ele tá só mandando disparo, entendeu? Ele tá mandando pra você, ou você foge ou você enfrenta. Aí, veja bem, imagina você com raiva do seu filho, porque pela enésima vez ele não cumpriu com o combinado e você já tá com o saco cheio dessa situação. E aí o seu cérebro do primeiro andar dizendo assim, vai lá, minha filha, age na raiva mesmo, vai. E aí já dispara o coração, e aí a mão começa a tremer, sudorese, respiração curta, e você com raiva, e o cérebro falando, vai, enfrenta. Enfrenta o quê? Uma criança. O que você faz? Em nome da raiva, você bate. Você pune. Você briga. Você faz birra. Por que você faz tudo isso? Porque você não consegue pensar. Porque você, imagina que tem um portão aqui, que divide o cérebro do primeiro andar com o cérebro do segundo andar. Quando você tá com muita raiva e quando você não consegue pensar de uma maneira lógica e racional, é como se você fechasse o portão. Ah, fechei o portão, ninguém entra. Você não vai acessar a racionalidade. Lá. Vai agir igual criança. Lá. Quer dizer, você fica presa aqui embaixo. E aí você não consegue pensar com racionalidade, você não consegue pensar com clareza. Você não consegue. Isso é péssimo. Porque aí você age a partir dos seus impulsos mais nervosos, mais instintivos. Quando uma mãe bate num filho, não sei se você já parou pra pensar nisso. Eu sei que muitas mães batem nos filhos, muitos pais batem nos filhos, e eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Mas eu quero refletir. Porque eu sei que as crianças, né, tiram os pais do sério, e às vezes você justifica dessa forma. Eu bati porque ele me tirou do sério. Eu bati porque ele tentou bater em mim. Eu bati porque ele me respondeu. Eu bati porque ele me ofendeu. Eu bati porque ele quebrou as coisas. Então sempre tem uma justificativa, tá? Eu não tô interessada na justificativa que você utiliza, vai utilizar ou já utilizou. Eu quero refletir com você. Porque se você não reflete, você não muda o seu comportamento. E a minha intenção aqui é fazer com que você mude o seu comportamento. Então, pensa comigo aqui. Quando você bate, quando você pune, quando você briga, ou quando você faz birra, você concorda comigo que você está mais descontando a sua raiva na criança do que educando? Pensa comigo. Você está com muita raiva e você tem muita necessidade de dar um tapa na criança. Uma chinelada nas crianças. Você realmente acha que essa chinelada e esse tapa vai educar? Ou é só uma maneira de você descontar a sua raiva? De colocar pra fora tudo aquilo que você tá sentindo? Eu entendo que é uma maneira de você descontar a sua raiva. Por quê? Porque você fechou o portão. Você fechou o portão. Esse portão tá fechado e você tá presa aqui, ó, no primeiro andar. Você não consegue pensar com clareza. Você não consegue pensar com racionalidade. Você só consegue pensar a partir dos seus instintos, dos seus impulsos. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro também. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela vem do cérebro do primeiro andar, tá? O que é ansiedade? É uma preocupação. Você se preocupa com algo, certo? Então você tá lá, você tem um espaço vazio e você coloca uma ocupação nesse espaço. E geralmente é uma preocupação que ainda não aconteceu, porque não existe uma ansiedade de algo que já aconteceu. Você sempre vai ficar ansioso por algo que ainda não aconteceu. A ansiedade está relacionada ao futuro. E aí, então, você tem uma ansiedade. E a ansiedade, primeiramente, é uma resposta natural do nosso organismo. É esperado e desejado que nós
tenhamos, em muitos momentos da vida, crises de ansiedade, momentos de ansiedade, e não tem nada de errado nisso, tá? Então, se você está enfrentando um perigo, por exemplo, ai, nossa, você tá chegando numa rua e você tá vendo de longe que tá tendo um assalto, tá rolando um assalto. Você vai ficar ansioso, você vai ficar ansiosa, seu corpo seu coração vai disparar, sua respiração vai ficar curta, porque esse cérebro do primeiro andar vai mandar a mensagem para o seu organismo. Olha só, estamos em perigo, economize energia, porque eu não sei se a gente vai ter que enfrentar ou fugir desse perigo. É essa a mensagem que o seu cérebro manda, certo? E aí, se você sabe que pode enfrentar o perigo, você então enfrenta, ou se você tem que fugir, você então foge. Isso é ansiedade, uma resposta natural, esperada do nosso organismo. Agora, você tá de boa na sua casa, vendo um vídeo da Paula Frati, essa que vos fala, e aí de repente você, tem uma ansiedade. Mas não tá acontecendo nada demais, a não ser que eu esteja falando algo que seja um gatilho pra você. Mas eu tô falando de algo tranquilo e você tá tranquilo e nada da minha fala... Na verdade, assim, todo mundo que tem crise de ansiedade tem por um gatilho, né? Mas se aparentemente a minha fala tá sendo tranquila e não tem nada na minha fala que te desperte, assim, uma ansiedade conscientemente, e você passa a ter uma crise de ansiedade, é uma resposta inadequada do seu organismo. O seu cérebro tá mandando uma mensagem errada. Ele tá dizendo que você tá em perigo, mas você não tá. Você tá no sofá da sua sala assistindo o meu vídeo. Você não tá em perigo. Alguém avisa esse cérebro que ele tá interpretando tudo errado. E isso acontece com muita frequência, tá? Então, o que acontece? A crise de ansiedade é quando a pessoa fica aqui presa no primeiro andar. Porque aí ela começa a ficar com o coração muito acelerado. Tem pessoas que chegam a ir no pronto-socorro, achando que vão ter um piripaque nervoso. Ou achando que estão tendo mesmo um infarto, sei lá, alguma coisa assim. E chega lá, não é nada. É aqui, ó. Nosso cérebro enganando o nosso corpo, mandando sinais confusos. Então, o que você faz para abrir esta porta? Porque a crise de ansiedade é ficar presa aqui nesse andar de baixo. A raiva que você sente do seu filho e que faz com que você haja de uma forma impulsiva e sem pensar, faz com que você fique presa aqui no primeiro andar. Então, o que você faz para abrir esta porta? Para deixar este canal aberto? Você vai sentir raiva e sentir raiva é normal. O problema não está no sentir. O problema está em como você lida com a raiva. Então você vai sentir raiva, você vai sentir ansiedade, mas você não pode ficar presa no primeiro andar. Então como é que você deixa esse portão aberto para que você consiga acessar esse cérebro mais complexo, mais sofisticado e para que você consiga agir com a cabeça aqui, ó, pensando, entendeu? Como uma adulta. Você precisa primeiro respirar. A respiração é uma maneira de você abrir este canal. Quando você tá presa aqui embaixo, você respira curtinho. Sua respiração fica acelerada, você fica nervosa, você não oxigena essa parte do cérebro. Não vai oxigênio, porque você tá economizando energia. Então você fica... É o que acontece com a criança quando ela tá na birra. Ela não pensa. Ela só sente. E o corpo tá o quê? Economizando energia. Quando você respira, e respirar é respirar fundo. Você pode respirar fundo e soltar em 10. Você vai perceber que dá até uma tontura. Por quê? Porque você está mandando muito oxigênio para o seu cérebro. E inicialmente, se você está com muita raiva ou se você está com uma crise de ansiedade, você não consegue respirar muito.
a respiração vai voltando aos poucos. Mas é muito importante que você respire. Se você tá com muita raiva do seu filho, se você tá percebendo que você vai ficar presa no primeiro andar, o que é importante que você faça? Se afasta, respira, toma consciência de você, de quem é a adulta. Quem é a adulta dessa relação? Toma essa consciência. Se afasta, se distancia, respira. 5 minutos, 10 minutos, faça uma pausa positiva. Se você não sabe o que é pausa positiva, vai lá nos meus vídeos no YouTube, porque tem vídeo de pausa positiva. Alunos do curso Fazendo as Pazes com TDAH sabem o que é pausa positiva e sabem também o que é o andar de cima, o andar de baixo do cérebro de uma criança com TDAH, porque eu falo bastante isso no curso da escadaria da mente. Então, assim, se você tá percebendo que vai ficar aqui presa no primeiro andar, faz a sua pausa positiva, respira, abre esse portão, visualiza mesmo você abrindo esse portão do andar de cima do andar de baixo pro andar de cima. Pensa! Você tem um cérebro para pensar. Utilize todas as funções do seu cérebro. Você é a adulta da relação, não se esqueça disso jamais. E ao invés de você descontar a sua raiva na criança, você pode canalizar isso de uma outra forma. Você pode agir de uma outra forma. Porque sabe o que acontece? Você vai lá, você descontou a raiva na criança. E tá bom, passou, bateu, xingou, fez o diabo a 4. Aí passaram-se algumas horas. E aí o que vem? A culpa. Eita, nós! Aí a culpa, aí chora largado. Aí se sente a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo. Sente que tá fazendo tudo errado e que o negócio desandou mesmo, não tem mais jeito, não sei mais o que eu faço. Eu estou te dando algumas orientações para você evitar esse círculo vicioso. Porque aí você não sai disso. É culpa, mas numa próxima situação você sente raiva, você age a partir da raiva, e depois você sente culpa. Depois você se sente a pior mãe do mundo, e depois você de novo repete, e assim caminha a humanidade. Ou melhor, e assim caminha a maternidade. E assim caminha a paternidade. Ou, para falar dos dois, e assim caminha a parentalidade. Não precisa, né? Não precisa ser sofrido, penoso, não precisa ser desse jeito. Pode ser melhor. Então, preste atenção, respire, se afaste. Não seja a adulta que faz birra. A coisa feia, gente. Por favor, né? Por favor. Tô aqui te ajudando. Não é à toa que eu tô gravando esses conteúdos, não. É pra te ajudar. Agora você me ajuda, eu te ajudar. Tô aqui trazendo uma informação. E você sabe que ter consciência de como funciona o seu cérebro já ajuda muito você mudar a sua postura, as suas atitudes, certo? Então, sempre que necessário, faça a sua pausa positiva, respire fundo, manda oxigênio para esse cérebro aqui, ó, do segundo andar. Ele precisa de muito oxigênio, ele é um cérebro maior, mais sofisticado, mais elaborado, então ele precisa de muito oxigênio. Então, respira fundo, insiste, resiste, inspira, respira, não pira, que eu tô junto com você nessa jornada, ok? Me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo com outras mães, porque ó, esse vídeo ficou caprichado, hein? Acho que é um dos melhores que eu gravei. Gostei desse vídeo, então compartilha aí com outras mamães. E não precisa nem ser mãe de criança com TDAH, porque esse vídeo aqui serve para todas as mamães do Brasil, quiçá do mundo, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.